Quando eu era criança, eu lembro que eu assistia filmes dos Estados Unidos na sessão da tarde. Aqueles filmes normais que geralmente mostravam a cultura americana, a rotina, as escolas, a família e as casas. Eu lembro que eu achava tão bonito o padrão das casas lá, calçada, rua, o arborismo, tudo tão bonitinho, porém eu pensava que era algo do cenário e não da vida real. Afinal, eu era criança. E para mim, o normal eram as ruas que eu costumava ver. Ruas esburacadas, calçadas desniveladas, às vezes estreitas e diferentes para cada tipo de casa. Porém, eu fui crescendo e eu lembro que às vezes passava no jornal notícias sobre alguns acontecimentos dos Estados Unidos. E eu via nas reportagens as ruas, casas de lá e percebi que não. As casas e ruas bonitas dos Estados Unidos não era algo do cinema. Na maioria das vezes, as ruas eram realmente algo bonito de se ver. E eu confesso que foi um choque quando eu percebi isso e comecei a comparar as ruas do Brasil com as ruas de outros países ricos, como Canadá, Austrália, Alemanha. E eu lembro que foi um sentimento de tristeza, porque o país que eu morava era desse jeito. Era algo que me incomodava muito. Por que aqui as casas eram feias? Calçadas esquisitas, ruas estreitas, fiação exposta. As casas muradas, cheias de grades, caco de vidro, cerca, parecia um presídio. E isso da casa parecer uma prisão, eu sei que é justificado obviamente pela insegurança, né? Porém, existia outros meios de estar seguro sem precisar fazer isso. A pergunta que ficava na minha cabeça era: será que o país precisa ser rico para ter ruas e bairros organizados? Algo mais arrumadinho, sem ter aquele aspecto visual que parece que o bairro foi cuspido de qualquer jeito? Até que um dia eu decidi explorar outros países no Google Maps e percebi que países como África do Sul, Ucrânia e até o Cazaquistão, que não são considerados países ricos, têm ruas mais bonitas e mais organizadas que o Brasil. Aí eu percebi que não era uma questão do país ser rico ou pobre, era muito mais uma questão cultural e de políticas públicas. Obviamente as ruas desses outros países não eram super lindas e luxuosas, mas a questão é que eram mais organizados, mais padronizada, ruas largas, calçadas boas. E não adianta querer comparar a rua mais bonita daqui do Brasil com uma rua mais ou menos de outro país. Tem que comparar de igual para igual. Rua de classe média do Brasil versus rua de classe média de outro país do leste europeu, por exemplo. E continuando a minha exploração no mundo pelo Maps, eu percebi algo intrigante no Japão e na Coreia do Sul, que são países considerados desenvolvidos. Algumas ruas são bem estreitas e parece que às vezes eles esqueceram a questão das calçadas, porque parece que em certas ruas eles não têm calçadas, eles meio que fazem da rua a própria calçada. Agora eu te pergunto, o que você acha que um cadeirante vai preferir andar? Nessas calçadas da Ásia ou nessas calçadas do Brasil? Enfim, é diferente, mas mesmo assim não é algo feio de se ver. É impressionante a quantidade de relatos de brasileiros que viajam para o exterior para passear e quando voltam ficam dias em choque com a diferença de realidade. Porque realmente é um contraste absurdo. E olha que eu nem vou falar sobre as favelas, porque não tem muito o que ser dito. É uma ocupação irregular. E é óbvio que vai ser feio mesmo. Quem constrói uma casa na favela está tentando sobreviver, então claramente que não vai ter planejamento nenhum. A questão é que as casas comuns do Brasil, que tem escritura e tudo certinho, seguem um padrão cultural de feiura. Se tivesse algumas regras para a construção, como calçadas padronizadas e largas com um bom recuo, áreas verdes, jardins, enfim, já tem algumas regras do plano diretor. Porém ninguém respeita, né? Afinal, nem tem fiscalização. É claro que eu não posso desconsiderar a insegurança e a desigualdade nessas questões. Mas que era possível fazer algo mais organizado era. Se eu fosse apontar um culpado para tudo isso, seria o Estado. Mesmo arrecadando tanto imposto dos brasileiros desde sempre, ainda assim se mostra incompetente, falhando na organização, no planejamento, na segurança, no urbanismo. Tudo que a gente vê de qualquer jeito, eu só enxergo um responsável. É aquele que cobra da gente nossos impostos e que não tem capacidade de oferecer um nível de qualidade que a gente paga.